Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trabalhar um pouquinho com as distribuições de frequências, que são na verdade contagens de quantos elementos aparecem, quantos dados aparecem em cada variável. Por exemplo, na variável gênero aqui, quantas vezes aparece masculino e feminino. Então, é simplesmente uma tabela de dados agrupados que eu começo a perceber a distribuição, como se distribui a quantidade de elementos daquela variável. O Excel faz isso de uma maneira, eu não vou chamar de simples, mas de uma maneira automatizada. Então, a gente primeiro clica sobre o conjunto de dados em qualquer célula, vai em inserir, e aqui ele tem a parte da tabela dinâmica, que ele também tem um botão que ele recomenda tabelas. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, porque caso haja o que eu estou procurando, fica muito fácil esse botão aqui. Por exemplo, a primeira recomendação, ele está fazendo a contagem de quanto feminino tem, quantos masculino tem. Né? Então, para mim, isso aqui é útil. Então, eu vou dar um OK. Ele vai gerar uma planilha nova aqui com a tabela de dados agrupados ali em cima. E aqui do lado direito, uma gama de possibilidades. Então, vamos primeiro entender o que ele fez nessa tabela aqui de dados agrupados. Ele contou o F, né? Tem 12, então aqui ele diz que foi uma contagem, né? de ID, quantos tem, e o M tem 4. Beleza. A partir daqui, eu posso usar essa tabela, por exemplo, para criar um gráfico. Então, eu marco a tabela, eu vou lá em inserir. Também eu posso usar o botão de gráficos recomendados e vejo, nesse caso aqui, esse primeiro que ele já me oferece é um bom gráfico. Então, eu já vou dar um OK aqui. E ele cria um gráfico de colunas a partir daquela tabela lá. Bom, aqui eu posso editar esse gráfico, clicando no mais e em rótulo de dados, para eu saber quantos tem de cada um. Essa realmente é uma boa construção, uma construção bastante rápida aqui. Eu vou voltar nos dados brutos e vou fazer de novo a construção para vocês verem as outras possibilidades que se tem. Então, inserir tabelas dinâmicas recomendadas. Agora, eu vou optar por uma outra, digamos, essa aqui, né, que ele dá a soma da idade, a contagem da ID por semestre. Né? Então, mais de uma coluna, mais de duas colunas. Né? Então, muito bem, aqui ele tem a soma da idade. Essa soma da idade não é interessante para mim. Onde é que aparece isso aqui? Aparece aqui na direita, nesse soma de idade aqui. Ó. Não é interessante essa soma. Então, eu vou puxar ela aqui para dentro dessa janela maior aqui. Então, tu nota que sumiu lá. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Então, o que está acontecendo? Aqui nas linhas, ele está me mostrando o semestre. Se eu arrastar esse semestre aqui de novo aqui para cima, ó, para de mostrar o semestre, eu posso voltar, por exemplo, com o gênero que eu tinha feito antes, colocar na linha. Então, na linha eu tenho gênero, tá vendo que aparece aqui na coluna A, ó, as linhas da coluna A estão o gênero. E aqui, ó, onde tem somatório de valores, aqui, esse símbolo valores, aqui, ele está fazendo a contagem. Então, aqui, feminino ele está contando 12, masculino ele está contando 4. E ele me dá uma opção, um menuzinho aqui, que se eu abrir, eu tenho algumas possibilidades aqui que às vezes são úteis. Nesse caso aqui, ele só tem possibilidades de pequenos filtros aqui, não foram tão úteis, mas sempre vale a pena abrir esse menu. Então, como o gênero eu já havia feito, eu vou subir com esse gênero aqui para parar de contar e vou colocar semestre. Semestre aqui nas linhas. Então, nota que ele está contando aqui, ó, o semestre número 1, né? Ele conta uma vez só. O semestre número 2, ele contou 6 vezes. O semestre número 3, 3 vezes, e assim por diante. Então, eu posso novamente fazer aqui o gráfico, né? Inserir gráficos recomendados. Esse gráfico aqui é o primeiro. Ok. Tá vendo? Então, sempre é útil acrescentar o rótulo dos dados, porque daí eu vejo. Então, nota, quando eu clico fora, aquele menu lá desaparece, né? E quando eu clico na tabela que ele criou, o menu volta. Então, eu posso editar esse menu aqui. Então, cliquei aqui numa célula vazia, o menu sumiu. Então, nota que é uma maneira rápida de fazer a contagem
porém ele te dá alguns recursos que tu tem que ficar e te familiarizando, porque nem sempre é simples. Então, no próximo vídeo, a gente já vai fazer uma pequena... explorar um pouquinho o formato dessa distribuição quando eu faço o gráfico de colunas. Então, até o próximo vídeo.